E aí, galera? Tranquilo? Bom, eu esqueci de pôr para gravar semana passada essa aula, né? Tô colocando ela aqui então de novo, para a gente poder dar uma passada no que nós fizemos na aula e concluir o que a gente pode utilizar ou não como tratamento para artrite reumatoide, tá? Então, só lembrando que nós vimos lá no semestre passado. Fizemos a busca na literatura, eu encontrei alguns trabalhos, inclusive adicionei um outro aqui no final, que a gente discute rapidinho, que eu não tinha visto, pelo menos naquela data, eu acabei vendo recentemente. Bom, termoterapia, nós vimos que tem pouca ou nenhuma eficácia para o nosso tratamento. Na verdade, o Gustavo, né, estava me ajudando na oportunidade. E naquela aula, nós vimos esse trabalho que utiliza eletroacupuntura e acupuntura. Eletroacupuntura efetivo para reduzir dor a curto e médio prazo, né? E em relação ao placebo, ou seja, foi superior ao placebo, enquanto a acupuntura teve o mesmo efeito do placebo. Né? Acupuntura, não sei porque eu abro ainda, por uma questão ética. A eletroterapia, e aí passando agora a outras protocolos, na época o Gustavo falou que se fosse para utilizar com as evidências que ele tinha visto naquele momento, ele utilizaria a eletroacupuntura pela melhor efetividade entre as terapias testadas ali, né? E ela apresentou redução da dor a curto e médio prazo após sua aplicação. Bom, vamos passar para outros trabalhos. E assim, eu não vou abrir de novo as meta-análises para a gente olhar, a gente fez isso na sala de aula, vamos para o que interessa, da aplicação e da conclusão. Bom, eletroterapia, trabalho do Pellan, e aí ele utilizou diversas modalidades, mas principalmente TENS, observou melhora na função a curto e médio prazo, né, até 10 semanas ele fez a observação e o teste dele, o que me leva a questionar, por exemplo, a questão da eletroacupuntura, né? Que a efetividade foi apresentada, só que foi a mesma efetividade da eletroterapia. Enquanto a acupuntura por si só isolada apresentou o mesmo efeito em relação ao placebo. Então, será que nessa eletroacupuntura, qual pode ter sido o fator determinante? A utilização de eletroterapia associada, né? Ou o posicionamento das agulhas, do que quer que seja, traz a efetividade diferente da eletroterapia comum. Né? Se a acupuntura tem o mesmo efeito do placebo, a eletroterapia tem um efeito acima do placebo, bom, ainda assim, continuo, em relação ao protocolo do Casimiro, dando razão ao Gustavo. Ultrassom, também do Casimiro, o protocolo, apresentou efeito superior ao placebo na melhora da função motora dos pacientes acometidos pela artrite reumatoide. Terapias não farmacológicas, né? E aí esse trabalho do Cramp et al., nós vimos várias modalidades terapêuticas, exercício, atividade física, psicossocial, outras modalidades fisioterapêuticas, né? E aí nessa revisão dele, em relação ao grupo controle, ali apresentado que poderia ser um no treatment ou um placebo, a atividade física e a terapia psicossocial foram superiores ao controle na melhora da fadiga. Lembrando que pacientes que possuem artrite reumatoide possuem um quadro muito grave de fadiga. Bom, então, ultrassom, eletroterapia, atividade física e terapia psicossocial, a gente já pode ficar de olho, apesar de eu não ter visto um conflito direto de uma terapia com a outra, para saber quem é melhor, porque como já discutimos em outras aulas, superior ao grupo controle, qualquer coisa vai ser superior ao grupo controle, né? Superior a não fazer nada, então superior ao início do tratamento, o quadro inicial do paciente. Seguimos. Treinamento aeróbico. No trabalho de Hurkmans, a aplicação de treinamento aeróbico para tratamento de artrite reumatoide. Os resultados mais significativos foram o mesmo efeito em relação ao grupo controle para melhora de dor e melhora da função. Né? E aí nós comentamos em aula que esse efeito pode estar muito mais relacionado à regressão natural da doença do que propriamente
aos protocolos ali utilizados. A gente já fica com a pulga atrás da orelha. Apesar de a atividade física ter demonstrado uma boa efetividade, uma efetividade superior ao controle na revisão do cramp, mas eletroterapia, mais especificamente TENS. Então aqui eu faço uma correção. Essa eletroterapia ela podia ser multimodal do Pelland, tá? Quem trabalhou com TENS mesmo, agora que eu lembrei, foi esse autor aqui, Brousseau. TENS melhora na dor comparado ao placebo a curto prazo, e aí conversa com as outras duas revisões anteriores. E o TENS contínuo possui melhora na função comparado ao placebo. Então, só que essa melhora na função é no mesmo dia, enquanto que a melhora na dor é até 3 semanas após a alta. Bom, não foge muito do que a gente já tinha visto com relação à efetividade da eletroterapia para pacientes com artrite reumatoide, né? Só lembrando, galera, todas essas revisões que nós falamos em aula, eu estou salvando na nossa pastinha do Google Drive, tá com dúvida, quer dar uma olhada, quer contestar? Abre lá, as revisões estão lá e a gente... Aliás, o ideal é que vocês sempre após a aula possam abrir essas revisões, olhar com calma e tirar as próprias conclusões de vocês também, tá? Fazer esse exercício contínuo, esse exercício constante. Bom, e aqui 2 terapias. Laser terapia trouxe uma melhora na dor e na função a curto e médio prazo, né, comparado ao placebo, para pacientes com artrite reumatoide. E o trabalho que me chamou mais a atenção foi esse trabalho do Wen et al., né, treinamento resistido. O treinamento resistido apresentou melhora em relação ao grupo controle. E aí o grupo controle dessa revisão poderiam ser tratamentos envolvendo cuidados médicos pontuais para a dor da artrite reumatoide, na maioria das vezes, exercício não aeróbico ou exercício para treino de melhora da amplitude de movimento, lembrando que esses pacientes podem ter alguma rigidez articular também. Então, o treinamento controle o treinamento controle não, perdão. O grupo controle aqui do qual o Wen considerou para comparação, para observar a efetividade de treinamento resistido para artrite reumatoide, não era um grupo que não estava fazendo nada. Você tinha intervenções mínimas, mas você ainda tinha algumas intervenções, o que é melhor do que um grupo controle que não está fazendo nada. Mais uma vez, o ideal é comparar ou com um grupo placebo, para ver a efetividade da patologia, ou comparar 2 tratamentos entre si, para escolher o melhor tratamento. Na ausência, o que tem para hoje é um grupo controle mais bem selecionado do que um grupo controle qualquer. Então o treinamento resistido foi superior ao controle no índice de atividade de artrite reumatoide, razão de eritrócitos sedimentados e teste de caminhada. Esse índice de atividade da artrite reumatoide mede função no dia a dia. Razão de eritrócitos sedimentados é um indicador laboratorial para piora da inflamação e do quadro de artrite reumatoide ou da doença reumática referida. E o teste de caminhada, é mais um teste funcional, só que nesse caso um teste físico, né? Diferente do questionário, aqui eu tenho um teste físico para avaliar se o paciente teve melhora e carrega isso no dia a dia dele, tá? Então, de um modo geral, nós observamos que o ultrassom trouxe alguma efetividade. A eletroterapia, dependendo da modalidade, traz efetividade a curto e médio prazo. Laser terapia também traz efetividade curto e médio prazo, tá? E o treinamento resistido também, se eu não me engano, trouxe efetividade a curto e médio prazo para os pacientes. E aí aquela coisa, pensando numa prática, e aí eu vou trazer a sardinha para o lado das minhas disciplinas, para o lado da área que a gente está estudando junto. Pensando em saúde coletiva, pensando em atendimento público e, acima de tudo, pensando na independência do meu paciente, né, levando em consideração que eu não quero que o meu paciente fique dependente da clínica, ainda que eu, na maioria dos tratamentos, principalmente de doença reumatológica, eu não tenho tratamento fisioterapêutico, eu tenho um trabalho de manutenção,
do quadro do meu paciente, em algum momento eu quero que esse paciente tenha algum tipo de independência. Ainda que ele frequente o setor de fisioterapia por um tempo para fazer o tratamento de artrite reumatoide, mas que ele não precise frequentar toda semana, que ele não precise. Que ele, se precisar frequentar, que ele frequente com um período de tempo mínimo possível aqui em casa. Ele possa englobar no dia a dia dele cuidados para evitar a piora da doença dele, tá? Então, foi pensando nisso que. E agora eu esqueci de colocar o microfone. O microfone está aqui em cima da mesa, espero que esteja captando o que eu estou falando. Se não estiver captando, vai ficar difícil, vou ter que gravar de novo. Mas vamos aguardar. Então, pensando nessa complexidade e pensando também em recursos, né? Você fazer um exercício é muito mais barato enquanto fisioterapeuta, ou então enquanto utilizando recursos terapêuticos, do que você utilizar um equipamento, é muito mais prático. Pensando nisso, foi aí que eu tomei a minha decisão clínica, tá? E aí pegamos um protocolo de tratamento, que era esse retirado da revisão do Wayne et al., que era esse Van de Ende, que verificava o tratamento de exercício intensivo, no caso, exercício de fortalecimento em pacientes com artrite reumatoide. Esse protocolo era composto de fortalecimento dos extensores e flexores do joelho, com exercícios isométricos, 3 séries de 5 repetições com carga de 70% da RM, no qual o paciente mantinha o joelho fletido a 45 graus por 6 segundos, com 30 segundos de descanso entre as repetições. Entre as séries. E o exercício isocinético, 3 séries de 8 repetições a 70% da RM também, só que aí o paciente já fazendo um movimento mais ativo. Enquanto no isocinético eu vou fazer um movimento sustentado, aqui eu faço um movimento mais ativo. Além disso, concomitantemente, exercício de fortalecimento do ombro na execução prona, isocinético também, 6 contrações de 6 segundos em todos os graus de liberdade do ombro, e a resistência, no caso a carga não é RM, é resistência manual. E posterior a esse exercício, um trabalho de pedalada de 15 minutos a 60% da frequência cardíaca máxima, tá? É um protocolo de exercício que eu consigo trabalhar com paciente individual e consigo trabalhar com paciente em grupo, tá? Se eu não conseguir trabalhar com paciente, se eu não conseguir, por exemplo, bicicleta ergométrica, eu consigo fazer uma atividade aeróbica e, quer queira ou não, sem perder a eficácia do meu trabalho, tá? Eu mantenho o meu protocolo, mantenho o meu tratamento, e pensando no ponto de vista da aplicação clínica no setor público de saúde, é totalmente eficaz. E cabe dentro da nossa realidade, né? Então, é o que as evidências nos trazem de melhor, né? Mas assim, como eu sempre falo para vocês, galera, esse material didático que a gente está pesquisando agora não é definitivo. Todas as pesquisas que eu faço com vocês, eu vou fazer de novo no ano que vem, vou fazer de novo no outro ano, assim sucessivamente, e a gente tem que estar sempre atento às novidades, ao que tem de novo das evidências científicas, para saber se a gente precisa atualizar ou trocar alguma coisa, para saber se a gente descobre alguma coisa nova, como foi o caso da imersão em água fria, que é placebo, ou se a gente até mesmo, por exemplo, trabalhando com outros aparelhos, com outros equipamentos, se aparece um aparelho ou equipamento novo com uma eficácia maior, com uma eficácia melhor do que a gente já tem, tá? Que é o que eu falo para vocês, sejam críticos, mas mantenham sempre a mente aberta para todos os tratamentos, para todas as condutas que vierem a aparecer.